5 sinais do pet após a morte. Ele não partiu. Tem algo que ninguém te explica quando um pet vai embora. Não é só o silêncio da casa. Não é só o vazio no lugar onde ele costumava ficar. É algo mais difícil de colocar em palavras. É aquela sensação estranha, quase incômoda, de que de alguma forma ele ainda está ali, como se a ausência não fosse completa, como se algo tivesse ficado. Você já sentiu isso? A casa muda, mas não muda totalmente. Os ambientes ficam mais quietos, mas ao mesmo tempo parecem carregados de algo. Você passa por um lugar e por um segundo sente como se estivesse sendo observado. Não com medo, mas com familiaridade. Como se fosse um olhar conhecido. Como se fosse ele. E aí vem o pensamento imediato. Isso é coisa da minha cabeça. É saudade. É só costume. E você tenta seguir, tenta ignorar, tenta racionalizar. Mas, no fundo, aquilo não parece imaginação. Porque não é só lembrança, não é só memória. É sensação. E sensação não se controla. Ela simplesmente aparece, em momentos inesperados, sem aviso, sem lógica aparente. Às vezes é um som leve, um pequeno movimento, um estalo, um toque, uma impressão rápida que desaparece logo em seguida. E o mais estranho é isso. Não é constante, não é o tempo todo. É sutil, é rápido, mas é real o suficiente para fazer você parar por um segundo e pensar, será que... E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas se afasta da própria percepção. Porque o mundo ensinou você a duvidar disso, a ignorar o invisível, a acreditar que tudo precisa ser explicado de forma lógica, imediata, concreta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, bem direta. E se nem tudo que é real fosse visível? E se aquilo que você está sentindo não fosse apenas saudade, mas uma forma de conexão que ainda não se rompeu? Porque quando a gente fala sobre sinais do pet após a morte, não estamos falando de algo místico ou distante. Estamos falando de percepção, de sensibilidade, de pequenas manifestações que acontecem justamente porque o vínculo ainda existe. E aqui está algo que quase ninguém te diz. O que você viveu com o seu pet não foi só convivência, foi troca, foi energia, foi presença constante. E quando existe esse tipo de conexão, ela não desaparece simplesmente, ela muda de forma, ela deixa de ser física e passa a ser sutil, mais difícil de perceber, mas não inexistente. E talvez o maior erro de quem está vivendo esse momento seja tentar esquecer, quando na verdade o caminho é entender. Porque quanto mais você tenta bloquear, mais você se desconecta daquilo que ainda pode ser sentido. E quanto mais você ignora, mais esses sinais passam despercebidos. Isso não acontece por falta de sinal. Acontece por falta de reconhecimento. Por isso, ao longo desse vídeo, você não vai receber apenas explicações. Você vai começar a perceber coisas que talvez já tenham acontecido com você. Situações simples, pequenas, mas que carregam um significado muito maior do que parecem. E talvez, pela primeira vez, essas experiências comecem a fazer sentido. Mas antes da gente seguir, deixa eu te dizer algo importante. Se esse conteúdo faz sentido para você, se essas reflexões continuam ecoando mesmo depois que o vídeo termina, se inscrever é a forma de continuar essa jornada comigo, aprofundando juntos o entendimento sobre o que acontece com o pet após a morte. Porque esse tipo de compreensão não vem de uma resposta rápida, ela vem de um processo, de perceber, de conectar, de sentir com mais atenção. Agora presta atenção nisso. O primeiro sinal quase sempre aparece quando a saudade ainda está muito viva, mas ele não vem de forma clara, ele não vem como algo evidente. Na verdade, ele vem exatamente do jeito que você menos espera. E por isso,
É tão fácil ignorar. Uma presença que não se vê, mas se sente. Sinal 1. Sensação de presença. Existe um sinal que quase todo tutor já sentiu, mas poucos têm coragem de admitir. Não é algo que você vê, não é algo que você escuta claramente, é algo que você sente. Uma presença sutil, silenciosa, mas inconfundível. Ela aparece de forma inesperada, sem aviso. Você está sozinho, fazendo algo comum e, de repente, algo muda. Não no ambiente, mas dentro de você. É como se o espaço ao seu redor ficasse diferente por alguns segundos, mais denso, mais preenchido, como se algo tivesse ocupado aquele lugar, sem fazer barulho, sem chamar atenção, mas suficiente para ser percebido. E o mais curioso é que essa sensação não causa medo, ela não assusta, ela não gera tensão. Pelo contrário, ela traz uma calma estranha, uma familiaridade, como se aquela presença já fosse conhecida, como se fosse ele. E é nesse detalhe que tudo começa a fazer sentido, porque quando algo desconhecido aparece, o corpo reage, mas quando algo familiar se aproxima, o corpo reconhece, mesmo sem ver. Muitas pessoas relatam isso logo após a perda, principalmente nos primeiros dias, quando a saudade ainda está intensa, quando a rotina ainda não se reorganizou, quando tudo parece fora do lugar. Elas passam por um cômodo e têm a impressão de que não estão sozinhas. Param na porta de um ambiente e hesitam por um segundo, como se estivessem prestes a encontrar alguém ali. Sentam no sofá e sentem como se algo estivesse próximo, como se aquele espaço ainda estivesse ocupado. Às vezes, até mudam o comportamento sem perceber. Falam baixo, olham para um ponto específico, ou simplesmente ficam em silêncio, porque algo dentro delas percebe, mas não entende. E é exatamente aí que a mente entra em conflito. Uma parte tenta explicar, é só saudade, é psicológico, é hábito, é falta dele. Mas a outra parte não discute, ela apenas sente. E essa parte é a mais honesta, porque ela não precisa de explicação, ela só reage ao que está presente. E aqui está um ponto muito importante. A sensação de presença não nasce do pensamento, ela surge antes, ela aparece, e só depois a mente tenta dar um nome. Isso muda completamente a forma de enxergar esse sinal, porque significa que não é algo que você criou, é algo que você percebeu. E quando falamos de sinais do PET após a morte, esse é um dos mais comuns e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. Justamente por ser sutil, por não ser visível, por não deixar provas. Mas deixa eu te mostrar algo que pode virar essa chave dentro de você. Pensa no seu pet. Quando ele ainda estava fisicamente presente, você nem sempre olhava para ele. Mas você sabia que ele estava ali, sentia, percebia, era uma presença constante. Agora responde com sinceridade. Essa sensação dependia só do corpo? Ou existia algo além que você já reconhecia antes mesmo de ver? Porque presença não é só matéria. Presença é energia percebida, é vínculo ativo. E quando esse vínculo é forte, ele não se desfaz de forma instantânea. Ele continua, mas de uma forma diferente, mais sutil, mais silenciosa, mais difícil de interpretar. E é por isso que tanta gente ignora. Porque espera algo claro, visível, inegável, mas os sinais reais raramente são assim. Eles não se impõem, eles não insistem, eles apenas acontecem e dependem da sua atenção. E aqui entra um detalhe que muda tudo. Essa sensação costuma surgir quando você desacelera, quando o mundo externo fica mais silencioso, quando você não está distraído. Porque é nesse espaço que a percepção aumenta e aquilo que antes passava despercebido começa a aparecer. Por isso, muita gente sente isso à noite,
ou quando está sozinho, ou em momentos de pausa. Não porque o pet aparece nesses momentos, mas porque você finalmente consegue perceber. E talvez o que você chamou de saudade não seja apenas saudade. Talvez seja uma forma de presença que você ainda não aprendeu a reconhecer. E quando você começa a reconhecer, algo muda. Você para de duvidar automaticamente. Você começa a observar com mais atenção. E pequenas coisas ganham significado. Mas aqui está o ponto mais importante. A presença raramente vem sozinha. Ela quase sempre vem acompanhada de pequenos sinais, movimentos sutis, sons leves, alterações quase imperceptíveis, que, quando somadas, começam a formar um padrão. E é exatamente aí que a experiência deixa de ser dúvida e começa a se tornar percepção. Sons e movimentos que não deveriam acontecer. Sinal 2. Sons e movimentos sutis. Depois da sensação de presença, algo começa a acontecer, de forma leve, quase imperceptível, mas repetitivo o suficiente para chamar atenção. Pequenos sons, movimentos discretos, coisas que, em outro momento, você nem perceberia, mas agora você percebe. E o mais curioso é que esses sinais quase sempre aparecem nos lugares onde ele mais ficava, como se existisse uma memória naquele espaço, como se o ambiente ainda carregasse algo dele. Você já viveu isso? Um barulho leve no chão, como se algo tivesse passado rápido, quase correndo. Mas quando você olha, não tem nada. Um som seco, pequeno, como o toque de uma patinha, bem sutil, quase como um eco do que já existiu ali. Ou então, aquele som específico, aquele que só ele fazia. E por um segundo, você reconhece imediatamente. Não precisa pensar, não precisa analisar, você sabe. Mas logo em seguida, a mente entra. Não pode ser. Foi o vento, foi o móvel, foi o vizinho. E você tenta seguir, mas algo dentro de você fica em silêncio, observando, porque aquilo não parece totalmente explicável. E quanto mais você presta atenção, mais percebe que não foi só uma vez. Aconteceu de novo, em outro momento, em outra situação, mas com a mesma sensação. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Não é o som em si que chama a atenção, é o contexto, porque não é um barulho qualquer, é um barulho que faz sentido para você, que tem relação com ele, com o comportamento dele, com os lugares onde ele ficava, com os horários em que ele aparecia. Isso muda tudo, porque coincidência não tem identidade, mas esses sinais têm. Por exemplo, o som acontece perto da porta onde ele costumava esperar, ou perto do sofá onde ele sempre deitava, ou na cozinha, no horário em que ele aparecia esperando comida. E isso vai criando uma sequência, pequenos acontecimentos que isolados parecem nada, mas juntos começam a formar um padrão. E é exatamente nesse ponto que a dúvida começa a perder força, porque você percebe que não é aleatório. Tem repetição, tem coerência, tem familiaridade, e isso começa a mexer com você, porque quanto mais você tenta ignorar, mais essas pequenas coisas continuam acontecendo, e quanto mais continuam, mais difícil fica explicar tudo como coincidência. Mas existe algo ainda mais sutil, que muita gente percebe, mas quase nunca comenta. Movimentos pequenos, rápidos, quase invisíveis, algo no canto do olho, uma sombra leve, que parece se mover e desaparece quando você tenta focar. Um objeto que estava em um lugar e aparece levemente deslocado. Nada brusco, nada evidente, mas o suficiente para você perceber que algo mudou. E isso gera aquele tipo de dúvida silenciosa. Você não fala para ninguém, você nem comenta, mas você lembra e começa a prestar mais atenção.
E quanto mais você presta atenção, mais percebe que essas pequenas alterações acontecem quando você está mais presente, mais quieto, mais conectado emocionalmente, principalmente quando você pensa nele, como se existisse uma ligação entre o seu estado interno e o que acontece no ambiente. E isso leva a uma percepção importante. Talvez esses sinais não sejam apenas externos. Talvez exista uma interação, uma resposta, algo que acontece não só ao seu redor, mas em conexão com você. E quando essa ideia começa a surgir, tudo muda, porque deixa de ser apenas um barulho estranho e passa a ser uma possibilidade, uma continuidade, uma forma diferente de presença. E aqui está algo que você precisa entender. Esses sinais não vêm para provar nada. Eles não vêm para convencer. Eles vêm para ser percebidos por quem está sensível o suficiente, por quem está aberto, por quem ainda mantém o vínculo vivo. E talvez o que você chamou de coincidência seja, na verdade, uma linguagem sutil, tentando ser reconhecida. Mas aqui está o ponto mais importante de todos. Quando esses sinais começam a se repetir, eles raramente ficam só no ambiente. Eles começam a se manifestar dentro de você, como emoções que surgem do nada, como lembranças que aparecem sem motivo, como mudanças internas que não parecem vir de você. E é exatamente nesse momento que o próximo sinal se revela. Emoções e lembranças que surgem sem explicação. Sinal 3. Emoções e lembranças que surgem do nada. Depois dos sons, depois dos pequenos movimentos, algo muda, mas dessa vez não acontece no ambiente. Acontece dentro de você, sem aviso, sem motivo aparente. Você está em um momento comum, fazendo algo simples, e de repente, uma emoção surge, forte, direta e completamente fora de contexto. Uma saudade que não estava ali aparece de forma intensa, quase como uma onda, rápida, mas profunda. E o mais estranho é que não foi você que puxou aquela lembrança. Ela simplesmente veio. Você não estava pensando nele, não viu foto, não ouviu nada, não teve nenhum gatilho externo. Mesmo assim, a emoção apareceu e junto com ela, uma imagem, um momento específico, uma cena clara, como se fosse um fragmento vivo da memória. E por alguns segundos, parece que você voltou no tempo. Sente o mesmo sentimento, a mesma proximidade, a mesma conexão. E depois, assim como veio, vai embora. E você fica ali, em silêncio, tentando entender o que aconteceu. E é nesse ponto que muita gente se confunde, porque acredita que isso é apenas psicológico, apenas memória, apenas saudade acumulada. Mas deixa eu te mostrar algo importante. Quando a mente cria uma lembrança, existe um processo. Você puxa a memória, você desenvolve o pensamento, você entra naquela emoção. Aqui não. Aqui acontece o contrário. A emoção vem primeiro, a lembrança vem junto. E só depois, a mente tenta entender. Isso é completamente diferente, porque não é um movimento voluntário, é uma experiência espontânea. E quando falamos de sinais do PET após a morte, esse tipo de manifestação é mais comum do que parece, principalmente em vínculos fortes, profundos, aqueles em que existia troca real, presença constante, afeto verdadeiro, porque nesses casos, a conexão não se limita ao físico, ela continua ativa, em um nível mais sutil, e às vezes, essa conexão se manifesta exatamente assim, como um chamado emocional, uma lembrança viva, que surge sem explicação lógica. E aqui existe um detalhe muito importante. Esses momentos costumam trazer mais do que saudade. Eles trazem uma sensação específica, uma mistura de emoção com calma, como se por alguns segundos tudo estivesse bem, como se não existisse separação,
como se aquela conexão ainda estivesse acontecendo. E isso não combina com dor pura. A dor é pesada, a dor prende. Mas esse tipo de experiência tem leveza, tem presença, tem algo diferente, e é exatamente isso que faz muita gente parar e sentir que ali existe algo mais. Mas como não entende, volta a ignorar, volta a racionalizar, volta a tentar encaixar em uma explicação comum. Só que quanto mais isso acontece, mais difícil fica ignorar completamente, porque começa a existir repetição, em momentos diferentes, dias diferentes, situações diferentes, mas sempre com o mesmo padrão. A emoção surge do nada, a lembrança vem viva e a sensação é de conexão. E isso começa a transformar a dúvida, porque deixa de ser um evento isolado e passa a ser um tipo de experiência recorrente. E quando algo se repete, com o mesmo padrão, ele deixa de ser aleatório, ele passa a ter significado. E talvez o que você chamou de saudade repentina não seja apenas saudade, talvez seja uma forma de contato, uma forma de presença, uma forma de continuidade que acontece dentro de você. Mas aqui está o ponto mais profundo de todos. Quando isso começa a lhe acontecer, não é só o pet que está sendo percebido, é você que está começando a perceber mais. A sua sensibilidade aumenta, a sua atenção muda, e aquilo que antes passava despercebido começa a ganhar clareza. E é exatamente nesse ponto que o próximo sinal se torna possível. Sonhos intensos e encontros durante o sono. Sinal 4. Sonhos intensos com o pet. Existe um momento em que a mente silencia completamente, onde a lógica não interfere, onde você não tenta explicar nada. Esse momento é o sono. E é exatamente aí que um dos sinais mais fortes acontece. Os sonhos, mas não qualquer sonho. Porque quem já viveu isso sabe a diferença. Não é um sonho confuso, não é algo desconectado, não é uma sequência aleatória de imagens. É claro, é direto, é real. Você vê o seu pet do jeito que ele era, com o mesmo olhar, com a mesma energia, com o mesmo comportamento. E o mais impressionante é que naquele momento você não tem dúvida, você não pensa, estou sonhando. Você simplesmente vive aquilo, como se fosse um reencontro, natural, sem esforço, sem estranhamento. E muitas vezes, esse encontro acontece de forma muito específica. Ele se aproxima, te olha, interage, às vezes brinca, às vezes apenas fica perto. Mas existe algo ali que não parece criação da mente, parece presença. E quando você acorda, vem aquela sensação difícil de explicar. Não é só lembrança, não é só imagem. É como se você tivesse realmente estado com ele, como se tivesse acontecido. E junto com isso, vem uma emoção diferente. Não é aquela dor pesada da saudade. É algo mais leve, mais tranquilo, quase como um alívio, como se por alguns instantes a separação não existisse. E isso muda o dia, muda o estado emocional, muda a forma como você sente a ausência. Mas ainda assim, a mente tenta interferir. Foi só um sonho. Foi o subconsciente. Foi memória. E você tenta encaixar. Só que existe um detalhe que quebra essa lógica. Esses sonhos costumam ser diferentes de todos os outros. Eles têm coerência. Eles têm continuidade. Eles têm uma sensação de realidade muito mais intensa. E, principalmente, eles ficam. Enquanto outros sonhos desaparecem rápido, esses permanecem. Você lembra dos detalhes, das sensações, do olhar, da presença. E isso não é comum. E quando falamos de sinais do pet após a morte, esse é um dos mais relatados, porque o estado de sono reduz o filtro racional, diminui a interferência da mente e amplia a percepção. É como se naquele momento você estivesse mais acessível, mais aberto.
mais conectado. E isso permite um tipo de encontro, não físico, mas real o suficiente para ser sentido. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Esses sonhos não acontecem todos os dias. Eles não são frequentes. E talvez seja exatamente por isso que são tão marcantes. Eles surgem em momentos específicos, momentos em que você precisa, momentos em que a saudade está mais forte, ou quando algo dentro de você está mais aberto. Isso cria uma dúvida inevitável. E se não for apenas um sonho? E se for uma forma de encontro, uma forma de manter o vínculo, mesmo em outra condição? E talvez o mais importante não seja provar isso, mas sentir. Porque quem vive não precisa de confirmação externa. Sabe que foi diferente, sabe que foi real, de alguma forma. Mas aqui está o ponto que conecta tudo isso. Esses sonhos não vêm isolados. Eles fazem parte de um conjunto. Presença, sons, sensações. E agora, encontros no sono. E quando tudo isso começa a se juntar, a experiência muda completamente. Porque deixa de ser dúvida e começa a se tornar entendimento. E é exatamente isso que o último sinal revela. Sinal 5. O sinal mais importante de todos. A continuidade do vínculo. Depois de tudo isso, presença, sons, sensações, sonhos, existe algo maior que conecta todos esses sinais. Algo que muita gente sente, mas quase nunca consegue explicar. A sensação de que o vínculo não terminou, mesmo depois da partida, mesmo com o tempo passando, mesmo com a ausência física, existe algo que continua. E isso não aparece em um momento específico. Não depende de um sinal isolado. É mais profundo, é mais constante. É uma percepção silenciosa de que aquilo que existia entre vocês não se perdeu. Apenas mudou de forma. Você começa a perceber isso quando a dor começa a mudar. Ela não desaparece, mas se transforma de algo pesado para algo mais leve, de ausência para a presença sentida. E aos poucos, aquela necessidade de provar começa a diminuir, porque você não precisa mais provar, você começa a sentir. E sentir muda tudo, porque a lógica precisa de explicação, mas a percepção precisa apenas de atenção. E é exatamente aqui que muita gente chega em silêncio, sem falar com ninguém, sem comentar, mas com uma certeza interna de que algo continua. E talvez o maior sinal de todos não esteja fora, não esteja no ambiente, não esteja no sonho, talvez esteja dentro de você, na forma como você ainda sente, na forma como você ainda se conecta, na forma como a lembrança não dói da mesma forma, mas acolhe. E isso não é esquecimento, não é afastamento, é transformação do vínculo. Porque quando uma conexão é verdadeira, ela não depende da presença física para existir. Ela continua de outra forma, mais sutil, mais silenciosa, mas ainda presente. E talvez o que você viveu até aqui não sejam eventos isolados, talvez sejam partes de algo maior, um processo, uma adaptação, uma continuidade que você está começando a perceber. E isso muda completamente a forma de ver a perda, porque deixa de ser fim e passa a ser transição. E quando você entende isso, algo dentro de você acalma. A saudade continua, mas ela não pesa da mesma forma. Ela ganha sentido, ela ganha direção. E talvez, pela primeira vez, você consiga olhar para tudo isso, não apenas com dor, mas com compreensão. E antes de encerrar, eu quero te fazer uma pergunta bem simples, mas muito importante. Você já percebeu algum desses sinais? Já sentiu presença? Ou ouviu algo? Ou teve um sonho que parecia real demais para ser ignorado? Se isso já aconteceu com você, me conta aqui nos comentários.
Porque quando você compartilha, você não só valida a sua experiência, como ajuda outras pessoas a entenderem que não estão sozinhas. E se esse conteúdo fez sentido para você, se algo aqui tocou de forma diferente, continua comigo, porque esse canal existe exatamente para isso, para aprofundar com clareza o entendimento sobre o que acontece com o pet após a morte. Meu amigo, minha amiga, agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Que esta mensagem inspire sua jornada diária. E eu te espero no próximo vídeo para continuarmos juntos nesse caminho de luz, crescimento e expansão da consciência. Até lá!